Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um papo aqui no canal da Consultoria Digital. Estamos começando mais um episódio do CDcast e hoje nós vamos falar sobre a utilização das inteligências artificiais na criação de conteúdo, como que a gente usa da forma correta, aplica ali na nossa produção. E para bater esse papo hoje aqui comigo, eu trouxe a Júlia Donald. Ela é formada em Publicidade e Propaganda, ela é redatora há mais de 5 anos e já também atuou como copywriter, UX Writer e hoje ela é redatora aqui junto com o nosso time de SEO na consultoria digital. Júlia, bem-vinda aí, obrigado por ter aceitado o convite. Bora falar um pouquinho de inteligência artificial? Bora. Beleza, então vamos lá. Vamos começar pelo básico. Como é que foi para você, criadora aí de conteúdo, redatora, UX Writer, copywriter, tudo aí que envolve conteúdo, como que você viu essa chegada aí das inteligências artificiais, tipo um chat GPT da vida? Primeiramente, obrigada, Daniel, pelo convite. É um espaço assim, muito especial de estar falando sobre isso. E, bom, para mim foi muito, acho que para todo criador de conteúdo, assim, pessoas ao meu redor, amigos redatores, até pessoas no LinkedIn, foi um choque, porque o primeiro choque foi vão roubar meu emprego, né? Não vou ter mais emprego porque a inteligência artificial vai dominar tudo, não tem para que mais ter redator, as empresas não vão ter mais esse custo, visto que até por um preço muito baixo ou de graça mesmo, você consegue gerar um conteúdo de forma rápida. Então, foi um choque assim para mim, para muitas pessoas que eu conheço. Na época eu trabalhava numa universidade, então eu fiquei, nossa, acabou. É, só que aí, aos poucos, eu fui entendendo que se o meu emprego acabaria, tudo acabaria. Por exemplo, uma faculdade, a pessoa que fosse fazer uma graduação, ela iria fazer tudo pela inteligência artificial, e aí seriam formatos cada vez mais profissionais, mais automatizados, e sem entender mesmo o que é que estão fazendo. Então eu fui entendendo mais, assim, conversando com alguns amigos que no início tiveram alguma resistência. Já eu fiquei mais só, dá medo, mas vamos ver como é que isso ajuda a gente no dia a dia. E Uhum. aí, aos poucos, assim, eu fui entendendo que o ChatGPT é um parceiro, o ChatGPT e qualquer inteligência artificial, né? É um parceiro, assim, de trabalho que não precisa ter muita resistência, né? Para trabalhar com ele. Dá esse medo de início, muita gente também tem um pouco de ego de falar, não, eu não uso, eu acho que não precisa, eu sempre trabalhei com texto e nunca utilizei inteligência artificial, mas eu acho que não precisa, é realmente uma plataforma de ajuda, ninguém vai roubar seu emprego, a inteligência artificial está aí realmente para ajudar, então, apesar do susto, eu recebi muito bem a inteligência artificial no meu dia a dia. Sim. E até pensando nisso, né? Quando o pessoal viu isso pela primeira vez. Talvez ela só pensou nas desvantagens, eventualmente, que teria ali na profissão, né? Mas vamos lá, É, colocando aí numa balança, vantagens e desvantagens. O que que você já conseguiu avaliar até o presente momento? O que que é vantagem, né? Ou seja, coisas boas que vieram com as ferramentas de inteligência artificial e, eventualmente, alguma desvantagem, caso ela exista. então, eu acho que vantagem é a rapidez, né? A rapidez de trazer informação, porque no nosso dia a dia a gente lida com clientes de diversos nichos, desde, enfim, empresa de software a empresa de maquiagem. Então, eu acho que é uma forma rápida de você entender sobre cada segmento. Então, é, em vez de você estar procurando artigo por artigo, ler vários sites, ler livros para entender realmente qual é o nicho do cliente, eu acho que a inteligência artificial ela traz esse boom, assim. Então, se você pede num comando de me explique sobre software, ela vai te dar muito conteúdo de forma rápida. Então, eu acho que a principal vantagem é essa rapidez. E a desvantagem, que não sei se é tanta desvantagem, mas é uma desvantagem para quem copia e cola, é que não dá para usar esse texto que você copiou e colou achando que é um texto super original e super inovador, porque não é, né? Então, eu acho que a maior desvantagem é realmente para quem copia e cola. Para mim, que não faço isso, assim, eu não vejo uma desvantagem grande.
Mas eu vejo muita gente falando, nossa, eu pedi para a inteligência me fazer um texto e eles repetiram a mesma palavra 10 vezes. Mas eu acho que aí vai da pessoa, né, de ter aquele senso, de bater o olho, de que isso nenhuma inteligência faz, né? Então, mas a minha maior vantagem é essa praticidade para entrega, né? A gente vive num dia a dia muito dinâmico, muito corrido, em que a gente precisa ter é, esse fluxo, né? Então, a inteligência artificial veio assim para ajudar mesmo. Para mim, foi maravilhoso. E como que hoje é o seu processo? Vamos fazer um antes e depois? Como que era o seu processo de criação antes da inteligência artificial e como que ele ficou agora? Que eu acho que é até um ponto que muitas pessoas que estão, vamos dizer, tendo seus primeiros contatos ali com a inteligência artificial, às vezes não conseguem nem visualizar como que ela pode usar isso da melhor forma. Então acho que se a gente colocar um antes e depois, o pessoal vai conseguir enxergar esses pontos que você incrementou, que você ganhou produtividade, enfim. Conta pra gente como que era antes da inteligência e como que ficou agora. Bom, antes era um processo muito longo, assim, quando eu recebia uma demanda, vamos dizer, uma demanda de blog post, eu levava todo um tempo para ler sobre o conteúdo, era um tempo que eu levava para conhecer o cliente, que hoje, até hoje, esse tempo existe, porque eu preciso entender o cliente, saber o que, que eu estou falando, mas eu levava muito tempo estudando sobre o assunto. E às vezes era uma coisa pequena, seja um blog ou um post de Instagram, você precisa falar com propriedade, você precisa saber o que você está falando. Então, eu levava muito tempo para escrever uma coisa muito pequena. Então, pesquisava diversos sites, portais de notícias, jornal, revista, enfim, para entender um assunto. Sendo que às vezes o cliente ele pede uma demanda de 6 blog posts por mês. Então, daqui que eu fosse fazer, seria basicamente um dia inteiro para criar um conteúdo, né? Então era assim que acontecia muitas vezes. Então eu demorava muito, aí pesquisava bastante como é que o concorrente fazia. Então, assim, demorava bastante. Hoje em dia existe uma demora, mas uma demora para você conhecer o cliente, para você entender o tom de voz, para você entender como era feito antes, para você entender onde é que ele quer chegar. Mas quando você quer entender sobre um assunto específico, que às vezes o cliente só quer tratar uma vez em um blog post, é, o ChatGPT deixa muito mais dinâmico, por exemplo, né? Então ele me explica ali o que é, eu confiro as informações, ainda dou uma olhada por cima em outros sites para ter certeza se ele está me entregando informação verídica. Então, eu acho que essa praticidade realmente de me deixar com um tempo maior para escrever sobre outras coisas. Antes era muito demorado. Antes eu pesquisava muito, eu lia muito, eu gastava muito tempo pesquisando. E a inteligência ela traz isso, né, de forma muito fácil, assim. Uhum. Ou seja, hoje você consegue dedicar mais tempo pensando em como aumentar a qualidade do que ficar pesquisando um Perfeito. tema que eventualmente, que nem você falou, vou usar às vezes uma vez para escrever um texto e a inteligência artificial consegue de uma forma muito mais rápida e às vezes, vamos até colocar, às vezes até mais precisa, né? Do que a gente que é leigo, às Sim, vezes está pesquisando pela primeira vez um tema, sei lá, sobre engenharia, tecnologia, e é muito mais assertivo a informação que a inteligência artificial traz, e a partir dali a gente vai fazer a lapidação, vai produzir um conteúdo de qualidade, ver se está alinhado com o tom de voz do cliente, etc. E fora que, né, uma das coisas, né, que eu vejo que você e as outras redatoras do nosso time acabam aplicando é, a partir desse texto base, a gente conectar com os cases de sucesso do nosso cliente, os produtos, perfeito. serviços que ele oferece, porque é aquilo, por mais que a inteligência artificial ela consiga nos trazer uma informação técnica, o negócio, o business do nosso cliente é a gente que entende. Então a gente tem que ir lá e inserir call to actions, etc. Em que etapa, assim, né? Em que momento que você pega ali e conecta esses pontos? É logo no princípio, ou primeiro você faz uma revisão só da parte técnica, e depois você vai pensar em como que encaixa os call to actions e o serviço? Como que é o seu processo criativo ali? Porque já vem um texto, vamos dizer, base até que, vamos dizer, bem preenchido, né? Bem recheado, né? E como que é você pegar algo que já está semi-pronto, vamos colocar dessa forma, e deixar ele pronto?
Então, realmente, a inteligência artificial ela entrega já numa estrutura feita para postar, né? Mas eu acho que o primeiro ponto que eu faço é dar uma lida geral no texto. E antes mesmo de pedir para a inteligência fazer, eu já sei exatamente o que eu quero que tenha no texto. Então, eu acho que isso é o ponto principal, assim. Boa, Quando eu gostei. recebo a pauta, eu olho a pauta e eu penso, isso aqui tem que ter no texto. Ah, é um cliente que ele tem uma certificação muito importante, que nesse tópico ele tem que ter. Então, é como se minha mente já fosse certa, assim, sabe? Quando eu pegar esse texto, eu vou incluir essa informação. Uhum. E até porque se você. Aí você foi né, numa coisa bem específica, mas se você já sabe o que você quer, imagina que fica mais fácil de você pedir no chat GPT, enfim, na ferramenta ali, você colocar o comando para que ele te gere alguma coisa mais próxima do que você quer. Senão realmente fica aquele Exato. gap gigante de um texto nada a ver, super genérico, que não encaixa com aquilo que você quer. E pode ser que dê até mais trabalho você chegar onde você quer porque você não soube pedir adequadamente ali pra ferramenta, né? Perfeito. Aconteceu até ontem, eu estava escrevendo um blog para um cliente da CD, né? Que é da especialidade do ramo de dentistas, da odontologia, e o tema central era sobre a importância da fotografia para o dentista. Só que quando você pede isso para a inteligência, ela vai dar a importância de uma fotografia para você entender qual é o problema que tem no dente, mas o objetivo não era esse. O objetivo era a importância da fotografia visando o marketing odontológico. Então, se eu não tivesse orientado a inteligência artificial para que o foco do texto seja em como é importante para um dentista essas fotos para promoção do marketing, o que é que a lei, o que é que o Conselho de Odontologia diz sobre isso, como é bom as pessoas verem antes e depois, ele ia me dizer porque uma foto é importante para você ver como é que está o problema do cliente, do paciente. Então, são dois viés dentro de um único assunto. Então, se eu já oriento a plataforma exatamente com o que eu quero que ela fale, fica tudo bem mais fácil para mim depois, né? Sim, total. E quando a gente, né, que nem você falou, esse cliente é super específico. E para a gente poder ali fazer um trabalho até pensando do nosso lado mais ágil, né? A gente já gravou aqui um episódio com a Ana, a gente comentou bem rapidamente que a gente tem um documento onde a gente vai colocando todas essas características, particularidades do cliente. Isso acaba refletindo na hora que você vai usar a inteligência artificial? Ter acesso a essas Ajuda informações. sim, muito, assim, porque por muitas vezes a inteligência ela repete uma coisa que você já informou que não é para ser dito isso no texto. E isso às vezes pode passar batido, né? Às vezes o cliente pede para não usar a informação tal ou pede para todo o texto ter tal informação. Então, para mim, assim, faz parte da minha rotina, é pegar esse documento onde tem assim o que é que o cliente quer que fale, o que é que o cliente não quer que fale. Então, é lá onde a gente deposita todas essas informações técnicas mesmo. E eu sempre abro esse documento, abro a inteligência, solicito o texto e vou alimentando a inteligência com as informações desse documento, né? Então, falando, ó, é, eu quero que você fale sobre tal assunto, mas dentro desse assunto não tratar sobre esse nicho. E essa Perfeito. informação eu peguei justamente nesse documento, né? Onde a gente coloca tudo e deixa tudo mais fácil, assim, na dinâmica de trabalho. Sim. É até vamos dizer, um erro, vamos dizer, comum, porque, óbvio, essas ferramentas de inteligência artificial como um todo são tudo novas, né? Vamos colocar assim. Um erro comum que eu vejo é o pessoal muitas das vezes, vamos pegar o chat GPT que é o mais famoso, né? Todo mundo fala chat GPT quando quer se referir a essas ferramentas. É, O pessoal abre uma conversa nova, um chat novo, e a partir dali pede um texto. Só que não traz nenhum contexto, não alimentou a inteligência artificial. E eu vejo que quando a gente vai, vamos dizer, continua o mesmo chat, né? Uma mesma conversa sobre aquele tema, sobre aquele cliente, a gente acaba trazendo informações aos poucos para aquela conversa e o chat vai ficando cada vez mais esperto. Mas eu já vi, né, em alguns processos que o pessoal
passa mais tempo nutrindo a ferramenta, alimentando ela com várias informações, o que pode, o que não pode, o que gostaria, o que não gostaria, para só então, né, partir para a produção, né? Acho que é um caminho aí que eu vejo que é eficiente. Total. Acho que a base de tudo, você precisa apresentar para o ChatGPT o que é primeiro o cliente. Se você vai escrever sobre a consultoria digital, você tem que apresentar o que é. Então, você vai falar o que é a consultoria digital, quando é que ela nasceu, como ela nasceu, quem é o idealizador. Então, você também pode, que eu acho muito importante, anexar documentos, sites, se o cliente tiver um brand book. Então, você está sempre nutrindo, né? Primeiro de tudo, assim, o primeiro processo é nutrir a inteligência para depois pedir. Porque eu acho que tanto para a inteligência quanto para a gente não tem como falar de alguma coisa que a gente não conhece, né? Então, primeiro de tudo é você estar nutrindo mesmo. Eu levo realmente muito tempo nutrindo quando eu pego um cliente novo. Geralmente eu utilizo até como uma conversa, assim, chat ou copy. Eu quero que você conheça a empresa tal, ela atua no segmento disso, disso e disso, o principal serviço dela é esse. Então, sempre tá ali trazendo informação mesmo, porque depois fica tudo mais fácil, porque a inteligência vai conseguindo realmente entender o tom de voz de acordo com o que você vai pedindo, né? Perfeito. Então, né, quem tá ouvindo a gente já começa a desenhar um processo aí na cabeça, bota no papel, que eu acho que é uma boa, sempre ouvir esses podcasts aí colocando, tomando nota no papel para depois poder usar. Então a gente tá vendo um padrão, né? Que primeiro a gente vai pegar, alimentar a ferramenta, trazer informações sobre tom de voz, o que gosta, o que não gosta, que seja citado no texto, o que pode, o que não pode falar. Depois trazer informações da empresa, dos serviços, ou seja, não é só sair pedindo, porque aí se só sair pedindo o texto, vai ser aquele texto sem sal, sem açúcar, que é o que muitas das pessoas acabam reclamando que, mas o texto ficou tão sem graça. Então é porque não fez toda essa preparação do chat, ali, ou enfim, da ferramenta que a pessoa usa, para ter isso aí. Aí, beleza, vamos supor que quem nos ouviu fez toda a lição de casa, alimentou a ferramenta ali, tal, tal, tal. E aí, na hora de pedir, tem alguma dica, tem algum jeito legal de pedir o texto ali para, você tem alguma estrutura? Como que você faz para pedir o conteúdo? Depois que eu alimento, né? é, Primeiro falando sobre tudo da empresa, depois eu vou falar para ela para a inteligência sobre o problema. O que seria um problema? Eu preciso criar um blog post falando para a consultoria digital, falando que o SEO é muito importante. Então, é trazer esse problema, ó, chefe, eu tenho esse problema, eu tenho um problema que eu preciso informar, enfim, que eu tenho para os leitores da consultoria digital, para quem quer saber mais sobre SEO, que eu preciso informar da melhor forma. Então, eu trago isso para preparar o terreno, né, ali. E aí, depois que eu mando esse problema, que eu pego de acordo com, enfim, com o tema que será feito o blog post, eu pego a estrutura. Então, pego o título, intertítulos, copio, levo para a inteligência e falo exatamente o que eu quero que seja feito em cada intertítulo. Então, um exemplo, coloco toda a estrutura, falo na introdução, vamos dar um apanhado geral sobre o SEO e incentivar que a pessoa continue lendo. No primeiro tópico, vamos explicar o que é SEO voltado para agências de publicidade, um exemplo. Então, essa é geralmente a estrutura, né? Alimento, depois eu trago sobre o problema e vou alimentando cada intertítulo, né? Uma coisa que eu faço também exemplo, no último intertítulo chat, eu preciso gerar valor aqui. Eu preciso que, depois dessa leitura, o leitor, ele faça algo. Ele clique no link, ele, sabe, ele siga a nossa dica,
enfim, eu preciso gerar valor para isso aqui. Então, eu vou orientando em cada intertítulo para que ele me entregue exatamente o que eu quero. Fantástico. E aí, né, até se falar, né, que você pega esses intertítulos, então, aí juntando com o nosso processo de SEO, aquela pauta onde o profissional de SEO vai lá, coloca todos os intertítulos que ele sugere, que ele acha que é pertinente para ter um bom posicionamento, tudo isso você consegue utilizar e ainda aprimorar, né? Você dá um direcionamento ainda mais profundo, com base na pauta que chegou para você, para que vamos dizer, as solicitações do time de SEO elas apareçam ali. E aí, até nesse ponto, né? Conectar a criação de conteúdo com o SEO. Você consegue trazer algum direcionamento para a ferramenta de inteligência artificial que esse texto ele precisa posicionar bem, ou que precisa usar uma determinada palavra-chave, ou algumas palavras-chave? Como que você faz para conectar esses dois mundos? Eu solicito a inclusão da palavra-chave, mas eu percebo que a inteligência ela é muito 880. Se você pede, se você não pede, ela não usa, mas se você pede, ela usa 2.000 vezes durante o texto. Então, muitas vezes, essa parte de otimização, de entrega, eu faço manualmente. Porque o que é que acontece? A inteligência artificial, se você pegar um texto 100% feito pela inteligência artificial, ela vai perder a originalidade, né? Então, porque o que é que acontece? A inteligência artificial, ela pega informação de diferentes portais, né, de diferentes páginas para criar o seu conteúdo. Então, por que que o meu conteúdo, que vai ser atrativo para que a pessoa clique e consuma meu conteúdo? Ele não vai trazer originalidade, né? Então, se eu só copiar, ele não vai se diferenciar de nada dos meus concorrentes e ele não vai, consequentemente, posicionar bem, né? Então, quando a gente recebe a pauta, a gente recebe a orientação do analista de quantas vezes eles querem que a palavra-chave apareça no texto. Então, a partir daí, eu vou mesclando, sabe, onde eu coloco os links internos. Então, eu geralmente faço o texto cru pela inteligência artificial. Muitas vezes solicito, eu falo, eu preciso que esse texto seja otimizado para plataformas de pesquisa, né? Mas esse tapa geral eu dou manual. Talvez ainda exista, sim, uma forma de você pegar um texto 100% pronto já para SEO, mas não sei se eu confio ainda tanto. Eu Uhum, prefiro dar meu toque, dar minha visão, assim, para ter a certeza de que ele vai posicionar bem. uhum. Aí pensando, né, então nesse seu toque, nesse olhar crítico, né? Quantos por cento assim você consideraria ali que ah, o, esse olhar crítico ele melhora o conteúdo, enfim, como que a gente poderia trazer isso para o público? Porque às vezes a gente falando assim, né? A pessoa fala, a Júlia entra lá e muda uma coisinha ou outra. Não, não é uma coisinha ou outra, é muita coisa que a gente acaba botando a mão, né? É muita coisa, porque eu acho que uma coisa que resume bem a inteligência artificial é: vou criar a base do meu conteúdo, ela vai me ajudar a criar a base do meu conteúdo. Mas, como eu falei, não dá para pegar, vou só mudar 2 palavras e pronto, o texto já está ok, já dei meu toque. Não é, mesmo assim ele não vai ser um texto original, né? Então eu preciso, acho que é como eu costumo dizer, eu preciso da minha emoção, eu preciso trazer a minha emoção, sabe? Então, aquele conteúdo não que foi feito por mim, é feito de humano para humano. Então, eu estou pensando na experiência do cliente, do leitor, eu estou pensando assim: se eu, Júlia, pesquisasse sobre SEO e caísse nesse conteúdo, ele iria ser útil para mim? Mas logo a informação principal, ela está lá no final do texto. Será que ela realmente é boa para a experiência do leitor? Sabe? Que às vezes a pessoa mesmo, muitas vezes a gente mesmo se estressa, né? E fala, nossa, eu pesquisei isso aqui, eu só fui conseguir a informação lá no final. Então, isso tudo, a inteligência ela não vai trazer para a gente, né? Então, toda essa mudança aí de melhorar a experiência, de mudança de palavra,
Muitas vezes a inteligência traz aquela palavra difícil, aquela palavra pouco usada, que você vê, que você bate o olho e diz, isso aqui foi feito por inteligência artificial. Então, quanto Aham. mais a gente puder humanizar o texto, melhor, assim, para tudo, né? Sim, não vai ser aqueles textos que começam. Espero que esse texto te encontre bem. É. Que aí você vê que a pessoa realmente pegou, copiou e colou o conteúdo ali na íntegra e foi que foi, né? E eu acho que, assim, por mais que a gente utilize muito a inteligência artificial, ninguém quer receber um conteúdo feito por inteligência artificial, 100%. Eu acho que, pelo menos comigo, se eu vejo um texto, assim, um aviso no meu condomínio, que eu vejo que ele foi todo feito de inteligência artificial, eu sinto, poxa, não teve um cuidado, sabe? De mudar, de deixar mais próximo. Então, as pessoas já batem o olho e já sabem. Então, quanto mais Uhum. a gente puder humanizar, trazer essa emoção, sabe? Trazer essa conversa mesmo, essa proximidade, melhor. E, consequentemente, isso vai ranquear melhor e vai trazer muitos resultados, né? Sim, é aquilo, né? Então, né, desse nosso papo a gente começa a perceber, então, que no fundo, essas ferramentas de IA, basicamente, elas fazem a pesquisa de uma forma um pouco mais estruturada, obviamente, né? Já traz uma pesquisa mais estruturada, mas o que vai realmente gerar um conteúdo de valor, a experiência do usuário boa é o redator, né? Quem tá ali por trás, trazendo todas essas características da marca, tom de voz, humanizar o texto. É isso aí que vai. Assim, não precisa nem de ferramenta para falar se aquele texto foi feito por IA ou não, né? Nós já estamos ficando craques só de bater o olho. A gente já consegue ver que aqui não teve a mão de um ser humano, de um redator, de uma redatora, ajudando esse texto a ficar melhor. E quanto mais a gente utiliza a inteligência artificial, mais a gente tem certeza de que não, ela não vai roubar nosso emprego, porque ela precisa de mim, sabe? Se eu quero entregar um conteúdo realmente bom, um conteúdo que faça sentido, um conteúdo que traga resultados, ela precisa de mim, né? É, se não, era só qualquer pessoa ir lá, botar, ó, faça um texto aí sobre tal coisa, o cliente é esse, se vira e copia e cola, não traz resultado nenhum, o texto fica monótono, sem originalidade, não vai performar bem. Então, por mais que seja, dê aquele susto no início, você usa um pouquinho e tenha certeza de que não. É, o meu trabalho é muito importante e sem mim é só um texto, sabe? Uhum, sim, um texto vazio, né? Vamos chamar assim, É, né? Sim. E até um ponto, né? Esse que você falou, né? Teve há um tempo atrás aí algumas pessoas que realmente fizeram isso. Elas conectaram ali vamos chamar, o chat GPT num site de notícias, ou blog, enfim, e deixou a coisa rodando no piloto automático. O Google percebeu isso e tanto que ele, há pouco tempo atrás, ele soltou uma atualização onde esses conteúdos que efetivamente não tinham qualidade, né, vamos dizer assim, tava tudo no piloto automático, eles perderam visibilidade e deram espaço para os conteúdos que são feitos realmente com qualidade, onde tem uma curadoria, uma pessoa ali por trás que trouxe valor, né? E até indo um pouquinho pro tecnês aí da área de SEO, a gente colocou o que a gente fala que é o EEAT, que é a parte de experiência, expertise, autoridade, confiança para os textos, né? Esses textos começaram a performar melhor. Aqueles textos que não tinham nada disso, eles ficaram para trás, né? E aí, para quem não é da área de SEO, como que a gente, por exemplo, coloca mais a autoridade ali naquele texto, mostrar nossa expertise? É colocar uma citação de um profissional renomado da área, trazer cases reais que aconteceram, que justificam aquele dado, aquela informação. Então a gente mostra para o Google e transforma aquele texto em algo realmente único, exclusivo, porque o chat GPT não vai conseguir replicar aquilo. Eu sempre uso de exemplo o meu caso. Se eu pedir agora para o chat GPT escrever um textinho ali sobre SEO, beleza, ele vai escrever, provavelmente não vai nem cometer nenhum tipo de erro técnico, porque SEO já é uma disciplina conhecida há muito tempo no mercado. Só eu já estou trabalhando nessa área há 14 anos. Só que se eu pegar esse mesmo texto e adicionar meus cases de sucesso, minhas experiências, meus erros e acertos, isso o ChatGPT nunca vai conseguir
ter acesso a essa informação. Por quê? Não está escrito em lugar nenhum, são experiências da minha vida que eu vou organizar naquele texto para enriquecer ele. Aí ele se transformou em algo único, exclusivo, enfim, que vai ter muito mais valor para o Google querer colocar nas primeiras posições ao invés de um texto Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é por aí que a galera que está nos ouvindo precisa ir valorizar os seus conteúdos, não achar que o piloto automático do ChatGPT vai gerar resultados, porque a gente já viu que não vai. O Google mudou as regras aí e não vai posicionar esse tipo de conteúdo. E aí, falando das ferramentas, né? A gente tá aqui usando o ChatGPT de exemplo, né? Mas não tem só o ChatGPT. Que ferramentas que você vê aí, como que você gosta de usar cada uma delas no dia a dia para a galera até poder experimentar, que acho que é uma coisa importante, que nem que você falou. Usa, testa para você entender que é bom, mas não substitui o redator. Perfeita. Antes de entrar na CD, eu já utilizava, né, o ChatGPT, e ao entrar na CD, foi até uma grande surpresa, porque hoje a gente vê muito, assim, muitas vagas vagas de emprego que estão até defasadas, desatualizadas, que falam, não aceitamos uso de inteligência artificial, né? E quando eu entrei na CD, eu vi que não só é aceito, como é incentivado o uso da inteligência artificial. Então, foi aí que eu fui apresentada a Copybase, que também é uma plataforma de inteligência artificial muito boa. Você consegue botar numa parte, assim, quando você vai incluir um projeto, né, incluir um cliente, você consegue alimentá-la, né? Então, bota todos os documentos que você precisa desse cliente. E dentro do Copybase tem a parte de chat inteligente, que é como se fosse um chat GPT, e tem a parte de criação de artigo de blog, onde lá você coloca as palavras-chave principais, você coloca a estrutura. Então, é uma plataforma muito boa também, e eu costumo usar as duas plataformas. Eu acho que, recentemente, até conversando com as outras redatoras, a gente conversando que uma prefere usar só o ChatGPT, a outra só o Copybase, e eu até brinquei que eu uso os dois, sabe? Quando você quer uma segunda opinião para fazer algo. Então, é como se os dois tivessem conteúdos muito ricos e a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Ah, não, inteligência é tudo a mesma coisa. Não é. Então, o Copybase, quando eu peço para ele fazer um artigo de blog, ele me traz uma coisa muito mais completa. Eu até falo com a Ana, que é a minha gestora, que geralmente o Copybase, quando você pede um artigo de blog, ele entrega um artigo de 3.000 palavras. Ou seja, ele entrega um artigo muito grande, um artigo muito completo, para você fazer essa curadoria, né? E aí, com o chat GPT, eu pego esse texto, peço para o chat otimizar, aí levo para o Copybase, uma rotina meio doida, mas que funciona bem para mim, porque eu acho que as duas plataformas, elas ajudam muito no dia a dia. Sim, com certeza, né? E até esse ponto do, vamos dizer, incentivar a utilização, é que, assim, pelo menos minha visão aí como fundador da CD, é que a gente precisa estar antenado com o que está acontecendo no mercado. E aí as inteligências artificiais não são uma coisa assim que, vamos dizer, são uma dúvida. Será que vai ser utilizado? Já é uma realidade. E a gente precisa começar, que nem você falou, a utilizar para entender até onde elas conseguem nos ajudar, quais são os processos que a gente precisa atualizar, modernizar, para que a gente também se mantenha competitivo. Porque uma coisa é aquilo, e longe de falar que um texto produzido por uma pessoa do zero, fazendo no modo, vamos dizer, tradicional, né, pesquisando, lendo, não vai ficar bom, vai ficar excelente. Só que aquilo, no nosso dinamismo do dia a dia, que nem você falar, tem cliente que pede 6 textos, tem outros clientes que vão pedir 20 textos no mês. A gente precisa saber utilizar as ferramentas que nós temos disponíveis hoje para ter essa produtividade. Porque se a gente não tiver essa produtividade ali no nosso dia a dia, a gente vai ficar para trás, a gente não consegue dar a vazão que o nosso cliente pede, que às vezes vai pedir, Daniel, eu queria 50 textos. Aí eu vou falar para o cliente, ah, não, eu não. Minha equipe não comporta, eu vou precisar de mais tempo para contratar mais 3, 4 redatores. Não faz sentido no momento atual
porque nós temos recursos que aceleram isso e fazem com que a gente possa produzir um pouco mais rápido os conteúdos, mais aquilo. Com o processo que a gente desenvolveu, não se perde qualidade. A gente tem, né, até, às vezes, quando eu tô conversando com a Ana, eu falo que as nossas redatoras, agora, além de fazer a redação, elas também têm que ter um cuidado com a curadoria do nosso cliente, para entender o que pode, o que não pode, tom de voz, etc. Porque quando você está escrevendo, às vezes é meio que natural, você já sabe, você não escreve. Mas a inteligência artificial ela pode vir a escrever e você tem que tirar, modificar, ajustar para o tom de voz do cliente. Então, tem um nível a mais ali de critério que a gente precisa ter. Então, a redação e a revisão nunca foi tão importante, né, quanto isso, quanto nesse momento. E uma outra ferramenta, né, que aí no caso eu, né, que aí vou puxar a sardinha mais pro lado do time de SEO. A gente acaba utilizando também é a Niara. A Niara é uma ferramenta bem legal, que ela nos ajuda, né, ali desde a parte de seleção de palavras-chave, como que a gente vai organizar às vezes, né, a estratégia, aí indo pro tecnês, né, fazer um topic cluster, pensar em toda a jornada do cliente, etc. Ela já vai nos ajudar a fazer essas pesquisas. Na sequência, ela tem funcionalidades para a gente poder produzir as pautas, e da pauta a gente consegue já também produzir um conteúdo ali. Então, para o público de SEO, essa é uma ferramenta que ela é bem, bem específica, pensada só para SEO. Mas aquilo, não necessariamente é necessário ter esta plataforma para fazer um texto adequado para SEO. Dá para fazer na Copybase, ChatGPT, entre outras. Mas para quem aí, né, eventualmente está pensando, porque é uma coisa bem específica para SEO. Tá aí a minha recomendação. A Niara, ela é bem interessante. Tem vários recursos, ela tem várias atividades lá dentro que vão além de só escrever o texto. Por isso que ela acaba sendo uma ferramenta que a gente fala que não é só de criação de conteúdo, mas ela é uma ferramenta de automação de processos para SEO também. Que aí dentro lá, uma das funções é a criação do conteúdo. Então, vale o teste aí também junto com a Copybase. Além dessa aí, você tem visto alguma outra ferramenta que vale ser citada aqui para a galera que está ouvindo a gente? Olha, eu vejo que tem algumas novas, eu acho que tem uma que é copy.ai, que é Uhum. uma outra, né, plataforma de inteligência artificial, mas para mim, assim, essas duas plataformas que eu utilizo estão muito bem, assim, performam muito bem dentro das minhas solicitações. Perfeito. Mas até um outro caso que aconteceu recente é que, por mais que a inteligência ela entregue um texto bem completo, muitas vezes eles inventam informação. Quando é Aí, algo ó. um pouco quando é algo bem específico, às vezes eles trazem uma coisa totalmente nada a ver. Eu estava fazendo um texto sobre direitos de pacientes oncológicos. E aí, dentro desse texto, tinha um direito que é uma lei dos 30 dias. E a inteligência artificial me entregou que esses 30 dias era para você fazer todo o tratamento, você tinha esse prazo de 30 dias. Mas não é. Pesquisando de verdade, eu entendi que os 30 dias é uma lei em que você precisa receber o seu diagnóstico, caso você esteja é, buscando se você tem realmente um câncer, você tem um prazo de 30 dias para receber esse diagnóstico. Então, a inteligência artificial me trouxe uma informação que não é 100% correta. Então, Uhum. precisou do meu olhar e falar, deixa eu ver se isso aqui está certo. E aí, pesquisando, lendo a lei, eu entendi que não é exatamente assim. Então, outro olhar que a gente precisa ter, técnico, é quando você pede alguma coisa muito específica do cliente, você vai tratar sobre um assunto muito específico, vale dar uma lida antes, vale dar uma estudada antes, ou vale pelo menos conferir, deixa eu ver se ele está falando realmente, se isso aqui realmente está certo, porque às vezes ele entrega uma informação que é assim certa, mas em um outro contexto. Uhum. Então, é mais um ponto aí que é importante a gente ficar de olho, até para não entregar informação, enfim, informação que não seja verdadeira,
para o nosso cliente, né? Sim, é aquilo, né? A internet, ela nunca esquece nada, né? Uma vez que a gente publicar algo que esteja errado, vamos colocar assim, né? Ou fora de contexto, isso pode queimar uma marca, ela pode ter problemas sérios por conta de divulgar uma informação que tá totalmente errada ali, pô, não faz sentido. E aí, isso vai, às vezes, pode acabar com a reputação dela Total. online, enfim, não só online, né? Vai acabar a reputação da marca como um todo. E a gente é muito responsável por isso. Então, quem está aí pensando em utilizar a inteligência artificial só no Ctrl+C, Ctrl+V, vale a pena Não dá. repensar um pouco aí, porque é um risco muito alto aí que não faz sentido correr, principalmente aí se você vai publicar esse texto online, que aí o mundo inteiro vai ter acesso a essa informação e a internet não esquece. A memória da internet é infalível, não esquece É nada. verdade. E, Júlia, aqui no nosso podcast, você sabe que a galera que nos escuta é mão na massa. E eu acredito que conhecimento sem ação não gera transformação. Então, se a gente pudesse trazer aí alguma dica prática para quem está ouvindo esse episódio e está pensando em utilizar as ferramentas de inteligência artificial, qual que seria o primeiro passo? Por onde que ela começa? Que dica prática a gente poderia dar para ela terminou aqui de assistir o episódio, deu o like, se inscreveu no canal, ativou o sininho, aí ela vai pegar e vai começar a produzir o primeiro conteúdo dela. Que dica prática você poderia trazer para ela? Olha, a minha dica é use, reúna todas as informações que você tem, todos os recursos que você tem sobre o cliente, sobre o tema que você quer tratar. É, alimente a inteligência, use e abuse dessa ferramenta que está aí para nos ajudar, mas, por favor, tenha muito cuidado, tenha senso crítico, tenha o seu olhar, a sua visão, que ninguém tira, né? Inteligência artificial nenhuma vai ter a sua visão. Então, fique atento, olhe se realmente as informações estão certas, se esse texto oferece uma boa legibilidade para o leitor, se aquele texto realmente está atrativo. Então, coloque o seu jeito, deixe o seu texto original, porque a inteligência não vai fazer isso. Então, minha dica prática é use, reúna tudo que você pode, alimente a inteligência, use mesmo, mas com muito cuidado, sem copiar e colar, que você vai ter bons resultados. Com certeza, né? Aquilo tem que pegar e saber que a ferramenta de inteligência artificial, ela veio para nos trazer, vamos dizer, produtividade e não para nos substituir. Nenhuma inteligência artificial, pelo menos ainda, consegue substituir o ser humano nessa questão de criar algo original, de valor, de conteúdo, um conteúdo de valor ali. E principalmente a gente já viu aí, tá mais que comprovado que não adianta copiar e colar, que o Google não vai te ranquear tão bem quanto que você possa estar imaginando aí de casa. Beleza, Júlia, brigadão aí pelo seu tempo, pelas dicas, dicas super valiosas. E aí também faço um convite para quem está nos ouvindo aqui, quem ficou com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre criação de conteúdo, utilização de ferramentas de inteligência artificial, deixa aí nos comentários. Eu, a Júlia e toda a nossa equipe vai ficar de olho aqui nos comentários. Pode ser que a Júlia volte para um segundo episódio para a gente resolver aí todas as dúvidas que vocês colocaram. E não se esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu vou trazer mais um profissional fantástico como a Júlia aqui para bater um papo e a gente aprender um pouquinho mais sobre marketing digital, SEO e muito mais. Valeu, Júlia, e valeu para todo mundo que está aí de Obrigada, casa. Dani. Até a Tchau, próxima. tchau, Valeu, gente. pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau.